Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Amados, para nossa meditação nessa tarde, a gente vai ler lá em Atos 9, capítulo 9, verso 10 ao 19. Conta-se uma história de um homem na cidade de Jerusalém. Esse homem, ele era um homem perseguidor do povo de Cristo, do povo de Deus. Ele perseguia os povos religiosos da época. Ele matava, ele açoitava, ele mandava mesmo matar, ele batia, ele fazia atrocidade mesmo. Ele era muito mal com o povo de Deus. Todo mundo tinha medo dele. O nome dele era Tássio, né? E todo mundo tinha medo do Tássio ali, sabe? E o nome dele era Paulo de Tarso. E aí todo mundo ficava apreensivo quando via ele chegando no cavalo dele ali, andando pela cidade. Todo mundo, os irmãos evangélicos já se escondia, procuravam um meio. Eita, Tarso tá na cidade. Olha, vamos se esconder aqui, vamos deixar esse homem ver a gente. E ele dizia, e ele chegava mesmo na cara de pau mesmo lá na época e dizia, os irmãos aqui, quais as casas que o pessoal que adora esse Deus aí estranho, eu quero saber. Ah, aquela casa ali tinha uns dedos duros na época. Ah, aquela casa ali é um crente. Ali também é a casa de um crente, é a casa de um que adora. E ele ia nas casas, perseguiu o povo de Deus. Qualquer coisa que ele sabia referente a pessoa que estava adorando, que estava indo para a igreja, ele perseguia. E ele matava. Ele fazia era matar. Batia, fazia o mal com o povo evangélico. Um certo dia, ele foi para uma outra cidade perseguir um povo, né? Ele foi em missão, que ele trabalhava, né, para esse governador lá da época, tal. Ele era muito bem conhecido. O povo temia muito ele, tinha muito medo. Quando foi um certo dia, ele ia para uma cidade, com os outros, digamos, mais uns dois, né, para ir perseguir o povo. Na saída para lá, para essa cidade, ele vão andando ali pelo deserto, de repente ele viu, olhou para o céu, viu aquela luz. Mas uma luz tão forte, que quando a luz bateu nele, pam, ele caiu do cavalo. Ele caiu no chão, sabe? É nessa ida para lá, para onde eles iriam. Amados, quando ele voltou em si, que caiu do cavalo, que ele tentou olhar para um lado, olhar para o outro, ele só viu aquela luz e não enxergou mais nada. Só viu aquela luz, uma luz bem tão forte que ele caiu. Ele caiu, quando ele levantou a cabeça assim, que procurou a visão, procurou os amigos, não viu, tudo escuro. Ficou cego, sem enxergar nada. Os dois amigos deles que estavam com eles, né? Com ele nesse dia, quando eles iam lá para esse local lá, para perseguir o povo de Deus, falou: o que foi que aconteceu, rapaz? Tu não tá cego? Que tá enxergando? Não, e ele palpando assim, né? Pegando nas coisas assim, digamos: rapaz, eu tô cego. Tu tá cego? Não tô enxergando vocês, não tô... O que foi que aconteceu? Eu vi uma luz e eu não tô enxergando nada. Os amigos ficaram assim, atônitos. Rapaz, como é que tu ficou? Rapaz, vocês não viram a luz, não? Não, rapaz, não vi essa luz, não. Rapaz, será que foi só eu? Eu não tô enxergando nada, amigos. Não tô enxergando nada. Ele falando, né? Apreensivo, ali, nervoso. Não sabia o que tinha acontecido. Tá. Os amigos, então, conduziu ele. Ele botou no cavalo e foi conduzindo ele à cidade. Acho que suposto voltaram, né? Porque ainda estava muito distante no local e seguiram ele, né? Ele pegou ele, colocou ele no cavalo e foram os dois ali, né? E levaram ele de volta para a cidade. Foi então que Paulo passou 3 dias sem enxergar nada. Nada. E ele ali naqueles dias sem enxergar nada, muito triste, não sabia o que tinha acontecido. As pessoas perguntavam: o que foi que houve, rapaz? Rapaz, eu só vi uma luz. Eu só vi uma luz muito, muito brilhante, bateu nos meus olhos, meus amigos que estavam comigo não viu aí, e só eu vi. De repente eu caí do cavalo e de repente não enxerguei mais nada. Mas rapaz, mas como foi isso? Caiu areia, terra, alguma coisa? Não, eu só vi essa luz. E essa luz vinha de onde? Eu olhei para cima, vinha do céu. O pessoal ficava se indagando, mas que coisa, né?
Ele tá cego, tá literalmente mesmo cego. Todo mundo vendo ali que ele estava realmente cego. Aí já pensou, vamos analisar. Nossos dias de hoje, nós aqui. Andamos, caminhamos, conversamos, enxergamos, apalpamos. E de repente acontece algo com a gente, como no caso dele. Não enxergar mais nada, ou então não caminhar, ou então não sentir mais o paladar. Você não fica desesperado? A gente não fica assim meia, mas será o que é isso? A gente já fica meio apreensivo. Meu pai, eu não tô sentindo o cheiro, eu não tô sentindo paladar, olfato, eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo. Que desespero que a gente fica. Um desespero grande, irmãos. Paulo se encontrou assim. Foi então que Paulo começou a analisar na sua cegueira. Amados, ele passou 3 dias sem enxergar. Já pensou você passar o dia todinho sem enxergar? A noite todinha sem enxergar, amanhecer de novo sem enxergar, ficar de tarde no outro dia de novo, chegar à noite de novo. A pessoa já começa a ficar com medo, desesperado. Rapaz, eu tô cego. Foi então que ele começou a analisar a sua vida. Ele clamou, irmãos. Ele clamou. Ele pediu para Deus. E ele era um perseguidor de Cristo, do povo de Deus. E ele orou. Ele orou. Deus ouviu Paulo. Deus escutou Paulo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Quantos ele não matou? Torturou? Paulo perseguiu? Fez atrocidades com o povo que adorava um Deus. E com tudo isso, Deus viu tudo que ele fazia com o povo que chamava o nome dele, que processava o nome do Senhor. Mas aí, em meia dor que ele ficou, Paulo, ele parou para analisar e clamou. Chamou, orou. Ele orou. E Deus ouviu. Foi então que ele ficou muito triste. Então Deus, como viu, nosso Deus como vê todas as coisas, ele encontrou um jovem chamado Ananias. E falou para Ananias: Ananias, você vai lá nessa cidade, chamada cidade, o nome direita. E deu as coordenadas para Ananias ir. Lá tem um jovem, digamos, Deus falou assim para ele, que esse jovem chamou pelo meu nome. E você vai lá. E você vai fazer uma oração. E a cura, através dessa oração, ele vai ficar bom, ele vai voltar a enxergar. E ele, curioso, falou: Senhor, quem é esse senhor que é para mim ir? Né? Que nós somos assim. E ele falou o nome, que era Paulo de Tarso. O nome do homem era Tarso. E ele parou e disse: mas Senhor, questionou com Deus. Disse: mas Senhor, esse homem não acredita. Senhor, porventura é aquele Senhor que matava o povo santos de Jerusalém? E Deus disse: sim. O Senhor falou: sim, é esse povo. Ele disse: não, Senhor, esse homem era muito mau, ele matou tantos. Aí falou que tinha matado, talvez até pessoas que ele conhecia, que era da mesma religião, que adorava a Deus. Ele falou para Deus: quem somos nós para indagar o nosso Senhor, né? Então ele ali questionou um pouco. E Deus, com toda a paciência, nosso Deus com todo amor, ainda argumenta com ele, com Ananias: vai, Ananias, que esse é um instrumento divino que vai pregar a palavra. E ele tem grandes obras a fazer a respeito do meu nome. Assim Deus falou para ele. E Ananias foi. Quando Ananias chegou lá, bateu na porta onde ele se encontrava na casa. E aí ele perguntou quem era. Aí ele disse: eu sou o enviado
que me mandou aqui para te curar. Aquele que quando você viu a luz, que você caiu, o nosso Senhor Deus, Ele te ouviu a tua oração e mandou que eu viesse aqui para que você pudesse ficar curado, sarado, enxergando. E ele ficou assim sem entender nada. Paulo de Tarso. Foi então, amados, que Paulo de Tarso ali ficou, talvez numa posição onde ele fez a oração, e ali o milagre, ali o poder de Deus se manifestou através da oração de Ananias, e ali Paulo ficou curado. Diz na palavra do Senhor que Paulo, quando Paulo foi curado, quando ele impôs a mão, Ananias, nos olhos de Paulo de Tarso, começou a sair assim dos olhos dele, tipo umas escamas. Tipo assim, algo como escama de peixe. E ali ele voltou a enxergar. Porque o nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus do amor. E aqui diz assim, eu vou ler para vocês, a parte do 10 até ao 19. Fala assim: a visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe, Senhor, numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que é chamada à direita, na casa de Judá. Procura ali Saulo de Tarso. O nome dele era Saulo, amados, que passou para ser Paulo depois, como ele começou a pregar o evangelho, né? E ali era apelido dele, Tarsus, né? Pois ele está orando. Olha só, Paulo estava orando, Saulo estava orando, Tarso, que é a mesma pessoa, estava orando a Deus. Como de repente uma pessoa que matava o povo de Deus, que perseguia o povo do Senhor e estava de repente orando. Porque ele estava em meio a dor, irmãos. Assim é nós. Muitas vezes, quando tem alguém da família doente, um câncer, numa UTI, sob aparelhos, aí a pessoa procura do Senhor Jesus. Começa a orar, começa a interceder, começa a pedir oração. Assim somos nós. Desse jeito estava Saulo, orando. E Deus, com seu amor imenso, ouviu a oração de Saulo. Foi então que Deus mandou Ananias ir. Ele disse assim: eu vi ele orando. Ele está orando, né? Então o homem chamado Ananias impôs-lhe as mãos e lhe recuperou a vista, quando ele falou para ele chegar lá para curar ele. Aí esse poder foi o poder de Deus. Através de Ananias, o poder de Deus se manifestou e curou Saulo. E Saulo, depois dessa cura que ele teve, que ele enxergou a realidade da vida, ele enxergou o amor, que ele voltou a enxergar, ele enxergou os filhos de Deus, enxergou Deus. A vida de Saulo, de Tarso, mudou completamente. Foi preciso ele ficar cego para ficar recuperado da sua cegueira, para poder enxergar o amor de Deus. É assim que muitas vezes somos. Precisamos muitas vezes por passar por uma peleja, né? Por uma luta. Precisamos passar por uma prova muito alta para poder enxergar o Deus Todo-Poderoso. E Ele, com seu amor imenso, quando aquele que enxerga na sua dureza, na sua peleja, na sua luta, e ele enxerga, porque ele enxergou. Ele enxergou, sabe por quê? Porque ele orou a Deus, e Deus ouviu, e ele se tornou um grande pregador. A história de Paulo, amados, é muito linda. A história de Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus. Muitas pessoas ignoravam ele, não queria nem ele. Onde ele estava, as pessoas saíam, porque conhecia o histórico dele passado.
E ele dizia: eu não sou mais desse jeito, eu mudei, agora eu sirvo um Deus todo-poderoso. O Deus de vocês, como? Tu serve se tu matou fulano, se tu matou ciclano, e agora tu vem dizer que adora a Deus? Ninguém acreditava, ninguém dava credibilidade para ele. Por quê? Porque conheceram ele fazendo a maldade. Então, amados, assim muitas vezes somos nós. Muitas vezes você é cachaceiro, muitas vezes você é até um ladrão, é um bêbado. E muitas vezes você muda o percurso da sua vida. Quando você escuta, você ora e escuta a voz de Deus, as pessoas não acreditam. As pessoas não dão credibilidade que você é o quê? Uma nova criatura. Te critica, te ofende, como a gente vê por aí, né? Então, amados, que nós não possamos ir pela dor a Jesus, mas que nós possamos ir pelo amor. Pelo amor, quando ele chama a gente. Porque Paulo, ele foi pela dor a Jesus. Ele foi pela dor, mas ainda bem, graças a meu bom Jesus, né? Ao nosso Deus, que pelo menos ele foi mesmo em meio à dor, e ele serviu, e ele amou, né? E ele curou, e ele fez grandes obras no trabalho, na vida, no trabalho do Senhor, né? Então eu tenho certeza, amados, que se nós depararmos de repente com a vida como a gente leva, e de repente dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero te buscar, eu quero te conhecer, e a gente começa a viver uma nova vida, começa a viver um novo percurso, uma nova história. Eu sei, amados, que a gente é mais feliz e mais do que vencedor. Fica a dica, que todos ficam bem nesse dia e sempre buscando a palavra de Deus. Tá bom, gente? Boa tarde, todos tenham uma boa tarde. Tchau, gente. Obrigada.